Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio? Nesse vídeo aqui resumir o que foi a entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi após a derrota 2-1 de virada pro Caxias, que eu já falei no vídeo anterior. Mas essa parte específica não vai tratar sobre o jogo, porque foi a primeira vez que o Renato se manifestou. Pode prestar atenção, a primeira coletiva dele. E é óbvio que o assunto reforços, que tá todo o torcedor ansioso, foi pra pauta, eu quero te resumir. Gente, a principal declaração foi o Renato falando sobre reforços. E ele disse a todo momento, olha, nós não estamos parados. Ele disse, olha, nós não podemos contratar errado, mas nós não estamos parados. Renato até chegou a admitir e falou por mais de uma vez que sim, está demorado, que eles estão demorando, mas que tem um caso que todo clube de futebol reclama. E aí o Grêmio diz, não, quando é o Grêmio é assim. Não é, mentira. Quando é o Grêmio, o Inter, o Corinthians, o Palmeiras e a Ponte Preta. Renato disse, olha, o jogador custa 2x, nós chegamos e os clubes pedem 5x, 7x. Parênteses aqui que o Grêmio faz a mesma coisa, mas é por isso que estão demorando, disse Renato Portaluppi. E aí vem algumas declarações importantes de bastidores. Ele contou que na última sexta-feira, já em Caxias, na concentração, ele, o Luiz Wagner Vivian e o Antônio Brum ficaram das 6 da tarde até as 11 da noite reunidos e fazendo telefonemas para empresários, para jogadores, a fim de buscar contratações. E a todo momento, ele, Renato, e o presidente Alberto Guerra também conversavam por telefone para tocar os negócios, para trazer novidades. E ele disse, torcedor pode ficar tranquilo, nesta semana teremos novidades. O Renato chegou a dizer isso, olha, vai chegar alguém, estão correndo para que isso aconteça, vai chegar alguém. Bom, estão demorando, mas aí tem aquela história, olha, torcedor, eu tô fazendo a minha parte. O Renato até avançou um pouco mais, disse que normalmente como técnico ele dá os nomes e o diretor executivo, o vice-presidente, ele vai lá e faz a contratação, ele vai lá e contrata os jogadores. Mas como técnico, o técnico sempre tem que conversar com o atleta e sentir se esse atleta quer jogar no clube. Mas o Renato, por ter um cara que tem amizade, conhece vários jogadores, diz que ele mesmo está avançando o sinal. Que ele está falando com empresários, que ele está falando com outros jogadores para tentar, brincou dizendo, ajudar e dar uma forçadinha no negócio. Fazer com que esses jogadores venham para cá. Bom, tem demora demasiada por parte da torcida, mas a justificativa é, cara, o torcedor tem o Soares na cabeça. A partir do momento que tem o Soares na cabeça, tem que ser um cara que seja desse nível. Um cara que chegue aqui e cumpra as expectativas. Espera o Renato que o jogador chegue nessa semana, porque já estão no final de janeiro e agora vai começar o furacão, daqui um pouquinho mais, que é a Libertadores da América. E aqui vem o ponto alto da declaração. Na entrevista coletiva, Renato Portaluppi dá prazo e diz que a direção tem negociação com pelo menos 3 nomes, 3 grandes nomes, e que todos ficaram de responder até esta segunda-feira. E que na segunda-feira terão as respostas desses 3 jogadores. E ele acredita que para terça ou no máximo quarta-feira, no mínimo 2 poderão assinar o contrato, poderão assinar com o Grêmio. Então, assim, há uma demora admitida? Há. Mas ele pediu para dizer, olha, nós ficamos no hotel das 6 às 11 da noite trabalhando e falando com todo mundo. Inclusive com ele, Renato, avançando o sinal e indo lá fazendo negócio. Mas ele falou, olha só, nós temos 2 ou 3 nomes que para segunda-feira tem que ter a resposta. Se for positivo, evidentemente, acha que na terça ou quarta já vai poder anunciar estes reforços, esses grandes jogadores. São 3 posições. Para centroavante, essa é outra pista, tem plano A e plano B. Se não der o A, tem o plano B. E aí uma outra informação que o Renato deu é a seguinte, olha, é um cara que tem que chegar fazendo gol, porque é o substituto do Soares. E ele garantiu que seja o plano A ou seja o plano B, quando o torcedor souber, quando a imprensa souber, todo mundo com certeza, expressão dele, vai gostar. Com certeza vai gostar desse plano A ou plano B. Tem 3 nomes que eles lançaram proposta, na segunda-feira vão ter a resposta e acreditam que até quarta no máximo, 2 desses nomes já estarão anunciados. Não é uma promessa minha, não é uma promessa do presidente, não é uma promessa do executivo de futebol, porque não fala, e nem do Antônio Brum. É de Renato Portaluppi. Ele foi para a entrevista coletiva falar isso. E aí, relembrou mais uma vez, dizendo, olha, lembrem vocês da imprensa o que eu falei o ano passado. O ano passado eu disse que se na janela nós tivéssemos trazido 2 ou 3 jogadores a mais,
nós teríamos sido campeões brasileiros. Então, na sua visão, fica o exemplo. No momento que não tem um grupo forte, não tem o que fazer. E aí até disse, estoura no treinador. É por isso que ele está pressionando por reforços, como exemplo do que aconteceu o ano passado. E aí, o que tu acha dessa declaração do Renato? Ou destas, todas as declarações do Renato? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.